Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Meditação do Livro do Céu, volume 4, 22 de setembro de 1900. Por quantas vezes se dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes Jesus lhe dá o mérito, como se realmente morresse. Encontrando-me toda oprimida e aflita, ao ouvir o meu adorável Jesus, disse-me: Minha filha, por que te submergiste toda na tua aflição? E eu: Ó meu amado, como não devo estar aflita se ainda não me queres levar contigo e me deixa mais tempo sobre esta terra? E ele: não quero que você respire este ar triste, porque tudo o que coloquei dentro e fora de ti, tudo é santo. Então é verdade que se aproxima de você alguma coisa ou pessoa que não é reta e santa, você sente incômodo, advertindo imediatamente a peste do que não é santo. Agora, por que queres ensombrar com este ar de tristeza o que pus dentro de ti? No entanto, deves saber que cada vez que te dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes te dou o mérito, como se realmente morresses. E isto deve ser de grande consolação para ti, muito mais porque te conformas principalmente a mim, porque minha vida foi um contínuo morrer. E eu, Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício, mas sim, sacrifício me parece a vida. E querendo dizer mais, ele desapareceu. Então, nos trechos anteriores, Luísa estava sofrendo muito e ela estava sentindo tanta dor que ela achava que ia morrer. Ela achava que estava prestes a morrer. E ela estava achando maravilhoso isso, ela morrer. Porque para ela, igual ela falou, viver para ela é um sacrifício. Ela queria morrer para ir para o céu. Ela já tinha ido para o céu várias vezes. Ela sabia como era no céu. Ela não queria ser privada de Jesus nenhum tempo, nenhum minuto. Ela queria já ficar na glória, né? Não queria mais sofrer aqui na terra a privação de Jesus. Ela sofria muito por causa da privação dele. E aí, o confessor deu a ela a obediência de pedir um alívio da dor que ela estava sentindo. E aí ela ficou assim muito chateada. Ela falou que ficou muito chateada de ter que obedecer ao confessor, porque ela queria morrer. Ela não queria se livrar dessa dor. Ela chama a dor de uma amiga, porque quando ela estava sofrendo, era a época os dias que ela estava mais sofrendo, eram os dias que Jesus mais estava perto dela, e era o que ela queria mais, era ficar perto dele. E aí Jesus veio, brigou com ela, repreendeu ela, porque ele veio e ela não pediu alívio para ele. E o confessor já tinha falado para ela que era para ela pedir, e ela desobedeceu porque ela queria fazer a vontade dela. Então, que era ficar sofrendo por causa de Jesus. E aí a gente tem que lembrar que a obediência é tudo para ele, para Jesus. Então a gente já falei sobre isso no outro trecho, mas só relembrando, né, o que aconteceu antes. Aí ele falou para ela: Luísa, você esqueceu? A obediência deve ser tudo para você. Tudo. Se é para sair do sofrimento, obedeça. E obedeça o confessor. Obedecer o confessor como ela tinha que olhar para o confessor como sendo o próprio Deus falando para ela, o próprio Jesus. E ela estava resistindo porque ela queria continuar sofrendo, fazendo a vontade dela. Deus não quer que a gente faça, ele quer que a gente faça a vontade dele. Para ele não vale nada esse sofrimento. Esse sofrimento não tem mérito para Jesus porque não é na vontade divina. Ela queria sofrer por vontade dela. Ela estava desobedecendo. Para ele, a desobediência é demoníaca. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência de Eva. Então, que seja pela coisa mais santa que ela estava querendo fazer. Ela queria sofrer, dar a vida, morrer por Deus. Mas Deus não quer isso da gente. Ele quer obediência.
Se ele quer que você, se o confessor falasse, é para você ficar aliviada, ficar feliz, era para ela obedecer. Mas ela queria sofrer. Não é isso que Deus quer da gente. Então não adianta, às vezes, a gente ficar assim, para ser. É o que Jesus fala, essa santidade de viver na divina vontade é muito diferente, porque o que a gente vê na vida dos santos a gente só vê sofrimento. A gente só vê sofrimento. A gente olha para a vida do Padre Pio, ele apanhava do demônio, ele era perseguido. A gente não vê ele falando de coisa de outra coisa a não ser sofrimento, sofrimento, sofrimento atrás de sofrimento. E aí, na divina vontade, Luísa tinha que obedecer para não sofrer? É estranho. Porque Jesus quer obediência. Obediência é tudo para ele. Aí essa semana eu estava lendo os Giros da Alma sobre a festa a festa que existia entre Deus e a criatura, Deus e o homem, né? E nessa relação entre Deus e o homem, antes do pecado original, existia a obediência. E Deus quer ligar de novo, ele quer de novo essa festa. Essa festa entre Deus, essa festa que tinha no Jardim do Éden, Jesus já quer de novo, ele quer já estabelecer essa festa agora. Não só quando ele vier, que trouxer o reino. A gente já pode viver essa festa, dar essa alegria para Deus já agora. Mas para isso, a desobediência não entra no Jardim do Éden. A desobediência e o orgulho não entra. Então é obediência cega. Obediência essa palavra obediência não pode sair da nossa mente, da nossa alma. É o que ele falou para ela. Você já esqueceu da obediência? Não, minha filha, não esqueça da obediência nem um segundo da sua vida. E para nós ele fala do mesmo jeito. Não esqueçam da obediência. Obediência aos mandamentos, obediência ao catecismo da igreja, obediência à igreja, obediência aos mandamentos de Deus, obediência às inspirações do Espírito Santo. Aí a gente tem que ter o discernimento, né? Quando vem algo assim, inspirando a gente a fazer alguma coisa. Discernir, né? Se é de Deus aquela inspiração. E aí, o terceiro grau de viver na vontade de Deus é se abandonar totalmente. É que eu tô lembrando do Diário de Santa Faustina, que ela descreve, o padre descreveu para ela 3 graus de viver na vontade de Deus. O primeiro é obedecer aos mandamentos, às leis externas, né? As regras do convento que ela vivia. O segundo grau é obedecer às inspirações. Por exemplo, o que Jesus sempre falava para ela, né? A obediência a tudo que ele pedia para ela, que ele falava no coração dela. E o terceiro grau é se abandonar em Deus. Deixar que a vontade dele reine. Que tudo que aconteça, que a gente olhe como sendo a vontade dele. Aceitar tudo o que acontece. As circunstâncias. A gente lembra de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela foi para o templo, né? Por obediência ela foi. Ela consagrou a castidade, né? Consagrou a virgindade dela, a pureza a Deus. Então ela prometeu que nunca, né, que não se casaria. Quando ela fez esse voto de castidade, ela pensou que nunca ia casar, que nunca ia ter filho. Mas aí vem Deus querendo que ela seja mãe e esposa. E ela obedeceu. Ela se abandonou nessa vontade de Deus. E ela foi mãe e esposa e continuou sendo virgem. E tudo que acontecia, ela abraçava aquilo como a vontade de Deus e só dizia fiat. Ela só usava a vontade dela para dizer fiat, faça-se. É o Senhor que sabe o que é melhor. Ela colocava tudo. Então, o terceiro grau é viver assim como Nossa Senhora. É Deus que comanda. Nós estamos num mar, um barquinho no mar. E Ele que nos leva. Aonde Ele quer que eu vá, eu vou. Se Ele quer que eu fico, eu fico. Se Ele quer que eu vá, eu vou. E aí,
Aí Jesus reprimiu ela, né? Aí ela estava numa tristeza mortal, porque numa aflição muito grande, porque o confessor tinha dado a obediência para ela não querer morrer, ela querer se sair daquela dor. E ela estava muito aflita, muito triste. Aí Jesus perguntou para ela: por que você está triste assim? E ela falou: ah, meu Jesus, não devo estar aflita se ainda não me queres levar contigo e me deixar mais tempo sobre essa terra? Ele quer ainda que ela fique aqui. Aí, assim, o que eu tenho, o que Jesus quer da gente é que a gente aceite a vontade dele. A vontade dele, no meu caso, é que eu fique aqui na terra ainda. Mas que eu esteja pronta aí quando ele me chamar. Então, se ele me chamasse hoje, eu estaria pronta. Se ele quer que eu fique, eu fico. Eu sei que ele ainda tem muito, que eu tenho muito o que fazer aqui na terra ainda. Se ele está me deixando aqui, é porque eu ainda preciso amar muito a ele ainda, preencher os vazios da minha alma do tempo que eu não amei, conseguir amar 24 horas, amar o tempo todo a ele, preencher os vazios na minha alma do tempo que eu não amei, reordenar minha alma todinha, salvar almas, porque eu estando aqui na terra, vivendo na vontade divina, eu salvo muitas almas, muitas almas. Eu dou muita glória, muita glória a ele. Eu já posso viver aqui na terra, dar a ele essa alegria de viver no Éden. Essa festa que existe entre o Criador e a criatura. Eu posso dar agora para ele essa alegria. Então isso é de um valor muito grande. É uma alegria muito grande para Deus. Um filho da divina vontade, uma alma que ainda está aqui exilada, vivendo na vontade divina, amando a Deus sobre todas as coisas. É uma alegria muito grande. E eu quero dar essa alegria para Deus, para Deus. Eu estou pronta a ir quando Ele quiser que eu vá, mas eu estou pronta a ficar. De bom coração eu fico, privada da presença dEle, privada de vê-lo face a face, ainda vendo tudo muito confuso, porque Paulo fala, né? Enquanto estamos aqui, vemos confusamente as coisas. Mas então veremos face a face, vamos conhecê-lo como Deus nos conhece. Eu espero, eu tenho paciência. Eu fico aqui, Senhor, com muito amor, com muita alegria, porque eu sei que o Senhor ainda tem muito o que fazer aqui, que Jesus ainda vai me usar para fazer muita coisa aqui na terra. E eu não vou ficar aflita, querendo ir. Se o Senhor quiser que eu vá, eu vou, na hora que o Senhor quiser, eu vou. Aí Jesus fala para ela assim, que para ela sair dessa tristeza, desse ar triste, porque ele colocou dentro dela só o que é santo. E a santidade, ela quando a gente fica triste, aflito, perturbado, é uma sombra que cobre essa santidade, que cobre essa alegria, que cobre esse amor, é um ar maléfico para a alma. Então a gente não pode mergulhar nessa aflição. Então eu não mergulho nessa aflição de estar aqui, porque estar aqui, quando a gente descobre o amor de Deus, estar aqui privada dele, de não poder conhecê-lo totalmente, é um sofrimento. Mas que eu aceito com muito amor, porque eu sei que essa é a vontade dele. Então eu não vou ficar aflita por causa disso. Aí ele fala, tanto que a prova que você é assim, que tudo que eu coloquei em você é santo, é porque você não suporta. Você quando aparece alguém perto de você que não é santo e reto, você sente um incômodo. Aí a Luísa, ela vivia na cama, né? Não saía, mas se chegasse alguém lá na casa dela que não fosse santo, ela logo percebia, ela sentia um incômodo. E nós, como filhos da divina vontade hoje, o que nos incomoda, por exemplo? Como a gente vive no mundo, a gente sai, a gente vê muitas pessoas na rua, a gente vê, às vezes, muita coisa na televisão. Luísa não via, ela não tinha internet, mas a gente recebe muita coisa na internet. Não é só pessoas que vêm falar com a gente. E esses conteúdos nos incomodam. Esses conteúdos que não é santo, que não é reto, que não tem essa intenção pura
que não tem essa verdade pura que Jesus ensina, da divina vontade, nos incomoda. Incomoda, eu não consigo, eu falo por mim. Eu tava falando para Jesus, eu falei, Jesus, se meu marido falar assim, ó, vamos no cinema ver um filme tal, um filme bem mundano, assim, com cenas bem inadequadas. Eu não vou, eu não consigo, eu falo para ele, não vou, não consigo, não quero, não suporto. Não suporto. Tô sendo sincera com vocês, eu não suporto. Se minhas amigas me chamarem, Michelle, vamos ver o filme tal, eu sei que vai ter um monte, se for um filme que vai ter cenas muito inadequadas, eu falo, não suporto, não consigo. Eu vou ser muito caridosa com elas, vou falar de uma forma bem, né? Mas eu não vou falar para Deus, Jesus, eu não vou, porque eu não suporto, eu não quero ver essas coisas. Não quero, não tenho vontade de ver, não quero ver. Não suporto. Deus, você entra na vontade divina, ele refina seu paladar. Eu não consigo comer qualquer coisa. Estou falando da palavra, dos ensinamentos. A sabedoria do mundo, eu não consigo, não entra. Incomoda. Incomoda. Se for para eu ler um livro, se alguém me der um livro, vamos colocar um livro aí bem mundano, que eu sei que vai ter muita coisa inadequada, história, livros, vamos pôr 50 tons de cinza. Michelle, eu vou te dar a trilogia todinha, a série todinha, os 4 livros. Muito obrigada. Eu até recebo se a pessoa me der, mas eu não vou nem olhar. Não consigo ler. Nunca, nunca, nunca. Porque eu não consigo ler outra coisa se não for Jesus me ensinando. Meu paladar ficou muito refinado. Só consigo ler, só consigo aprender se for Jesus me ensinando. Se for algum conteúdo que eu sei que é da vontade, que vai falar dele, que é uma coisa, que é um conteúdo assim, por exemplo, da Bíblia, se for um livro que eu consiga ver ali a vontade divina, aí sim eu consigo, eu leio. Mas ele filtra para mim muita coisa para eu nem ler. Nem ler. Muita coisa ele filtra, mesmo os conteúdos espirituais. Eu não consigo ler tudo, porque eu vejo aqui 36 volumes de Jesus falando da divina vontade. Ah, mano, Jesus, eu não quero ler outra coisa, não. Eu não quero perder meu tempo lendo outras coisas, porque eu tenho tanto para ler do livro do céu. Eu sei que a vida dos santos é maravilhosa. Nossa, a vida dos santos é linda. Mas se eu for parar para ler todos os livros de todos os santos, que hora que eu vou ler o livro do céu? Porque meu tempo eu tenho que dividir o tempo, eu tenho muita coisa para fazer. Minha vida é muito corrida, não posso ler toda hora. Então, o tempo que eu tenho para ler, eu vou ler o conteúdo mais refinado. O mais é Jesus falando diretamente. Eu não vou ler outras coisas, eu tenho minha prioridade, eu tenho o que eu gosto, o sabor, aquele sabor. Eu olho para outros livros, não tem aquele sabor. Então eu não consigo. E se for algo assim que é do mundo, muito mundano, aí que eu não consigo mesmo, não consigo. Eu não consigo sentar na minha sala para ver novela. Não consigo. E eu não preciso fazer esforço nenhum para isso. Falar, nossa, eu vou fazer um esforço para não ver a novela. Eu queria tanto ver, mas eu sei que Jesus não gosta. E aí eu não vou ver. Eu não vejo, não é por isso, porque Jesus não gosta. Eu não vejo porque eu não gosto, porque eu não quero, porque eu não tenho vontade, porque aquilo me incomoda. E aí a santidade, ela combater os pecados é justamente isso. É você não, você deixar de cometer, não porque se eu pensar assim, eu não vou ver novela porque Deus não gosta de novela. Mas eu vou sempre ter aquela vontade de ver. E aquela vontade, em algum momento, vai me vencer. Porque eu tenho vontade, eu só estou falando assim, eu não vou porque Jesus não quer. Enquanto a gente viver assim, tentando combater o pecado porque Deus não gosta, é difícil combater. Aí é um processo, né, que Jesus vai trabalhar na sua alma.
que Deus vai trabalhar na sua alma para você chegar nesse estágio de não ver porque você não quer, porque você ama somente a Deus, você se apaixona por Deus. Se apaixona, entra no coração dele e não quer sair de lá. Então, se alguém te chama para ver uma novela, por exemplo, é como se você estivesse deixando esse coração saindo para ver as coisas do mundo. E eu não quero sair. É aqui que eu quero ficar. Eu só quero ficar aqui dentro do seu coração, meu pai. Eu não quero sair. Eu estou no jardim do Éden. Para que eu vou sair? Se eu já sei que pela experiência de Adão e Eva, eu sei que eles saíram e se deram muito mal e nós fomos atrás deles e aconteceu tudo que a gente sabe que aconteceu. Adão e Eva nos mostrou toda a tragédia da vontade humana. Eu tenho plena consciência de que a vontade humana é isso, tragédia, é sofrimento, é pecado, é tudo isso que a gente vê no mundo. Se eu sei disso, gente, a inteligência me mostra. Não, eu não quero não, meu pai, eu quero ficar aqui no jardim. Você tá doido eu sair daqui? Não quero não, vou ficar aqui. Eu ir ver novela, eu ir pra baile funk, não, de jeito nenhum. Não tenho horror a isso. Eu já sei que não presta. Adão e Eva já me mostraram, já saíram do paraíso. Eles saíram, e eu sei exatamente aonde vai dar isso. A gente olha para o que Adão e Eva fizeram e a gente já sabe o final da história. A gente sabe o que aconteceu, qual é a consequência do ato que eles fizeram de sair da vontade divina. E aí eu falo assim, eu vou sair nada. Olha lá o que aconteceu com meus primeiros pais. Olha aí, Deus mostrou pra gente tudo. O que aconteceu, como ele criou, a queda e a consequência. Eu tô vendo claramente aqui na minha mente o que aconteceu. Deus nos criou. Deus é amor puro. Aí ele colocou um monte de amorzinho. Amorzinho, o amorzinho. De um amor muito grande que é ele fez vários amores, partes dele. Nos fez para amá-lo de volta. Aí vem a serpente, nos enganou. Nós caímos, saímos desse jardim de amor. E aí a gente já sabe tudo o que aconteceu. É só olhar para o mundo. O que aconteceu? É o que está no mundo. O mundo está chegando numa maturidade assim de ódio, de maldade tão grande que a gente fica assim impressionado com a maldade do ser humano. O mal está se mostrando assim, ó, claramente à nossa frente. Então eu vejo aqui claramente a criação, a festa no Éden, a queda e a consequência da queda. Eu olho para isso, gente, é claro. E aí Jesus me mostra que eu posso voltar para o Jardim do Éden, eu posso voltar lá para o início e viver lá no Jardim do Éden com ele agora. Não preciso morrer para isso. Eu posso viver agora, aqui na Terra, viva ainda. O que eu vou fazer? Gente, isso aí é óbvio. Pai, eu quero voltar. Lógico que eu quero voltar. E o Senhor está me dizendo que se eu quiser, que se eu pecar mortalmente, se eu for me deliciar com as coisas desse mundo horroroso aqui que está aqui, eu vou sair do jardim? Não, muito obrigada. O que eu tenho que fazer para o Senhor fechar a porta, para eu não ter condições de sair? É só me amar, meu filho. Me ama, ama. Você não vai querer sair, Michele. Não é porque você não precisa, eu não preciso fechar a porta, não. Eu posso deixar aberta, escancarado. Você não vai querer, você tá vendo aqui, minha filha, a tragédia que aconteceu. Você vai querer sair de jeito nenhum. Você tá doido? Nunca. Eu quero ficar aqui no Éden. Não quero sair. Não vou sair de jeito nenhum. E eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para não sair. E o Senhor me deu todo o conhecimento, o Senhor me deu esse dom de volta, de viver na divina vontade. Isso é maravilhoso, é claro que eu quero. Eu já vivo. Eu quero te dar essa alegria. Eu quero porque o Senhor quer. Porque Deus quer restabelecer essa festa que tinha no Éden.
Ele quer restabelecer essa festa. E eu também quero, é claro. Então pronto, fechou. Vamos viver aqui tranquilamente. Nem quero saber do mundo. O mundo para mim morreu, acabou. Eu vivo no mundo porque não tem outro jeito, tem que ficar aqui. E eu vou ficar aqui só para te amar, só para te fazer feliz, só para levar outros irmãos, para trazer outros para cá, para nossa festa. E a nossa festa vai ser completa aqui no Éden, porque eu vou trazer vários irmãos. Que eles, nem que eles não vivam esse Éden aqui já na terra, mas eu quero levá-los para o céu de volta. Eu quero que quando eles morrerem, a alma deles volte para o Senhor. Eu vou trazer milhares de almas para o Senhor. Milhões, milhões, milhões e milhões. Eu vou trazer. Porque eu vou te amar no lugar de todos. Eu vou te amar no lugar de todos. E muitos, muitos, milhares, milhares, milhares e milhões. Eu quero salvar todos. Se for quem quiser se salvar, quem disser, quem suspirar pela salvação na hora da agonia, quem der um suspiro por Deus, vai ser salvo. Porque Deus, ele precisa do sim da pessoa, até para Deus respeita tanto a nossa liberdade que você tem que dizer eu quero ser salvo. Basta dizer eu quero ser salvo. Ele precisa do seu sim. Ele não vai te salvar se você não quiser. Você precisa querer. E eu tô falando, Pai, todos que quiserem se salvar vão ser salvos. Naquela última hora da agonia, se a pessoa suspirar pela salvação, se a pessoa suspirar pelo seu amor, essa pessoa vai ser salva e vai para o céu. Que ela tenha que ir para o purgatório, mas ela vai ser salva. Eu queria, a minha vontade, e eu sei que essa é a sua também, é que todos nós que estamos aqui hoje, exilados, pudéssemos te dar essa alegria de viver no Éden, aqui na Terra já. Seria maravilhoso se agora, hoje, neste momento, todos aceitassem viver o dom da divina vontade. Seria maravilhoso. E eu quero isso também. Eu quero. E eu sei que para o Senhor nada é impossível. Nossa Senhora me trouxe até aqui para conhecer esse dom de viver na divina vontade. E eu sei que ela pode fazer isso com muitas outras almas. Assim como ela fez comigo. Ela pode fazer com vários outros filhos, várias pessoas que se consagraram a ela. Ela pode mostrar que há um outro caminho ainda mais profundo para viver, uma espiritualidade mais profunda, uma santidade das santidades, que é viver na divina vontade. E ela pode mostrar para vários. Eu te peço, mãe, que mostre para vários dos seus filhos consagrados este dom de viver na divina vontade e que vários se consagrem a ti. Nós já consagramos todos, toda a humanidade. Então agora a senhora pode chamar agora. Venham entregar a vontade humana para mim. E eu vou colocar vocês no jardim do Éden. E vocês vão dar essa alegria para Deus e vão ser muito felizes, muito felizes. E aí Jesus fala para Luísa, Luísa, só de você querer sacrificar, só de você desejar morrer, você já morreu. Eu já te dou o mérito. Olha só o que Jesus falou para ela. Só de você desejar, aceitar a morte e desejar, é como se você tivesse morrido. E você recebe o mérito igualzinho você tivesse morrido. Olha que grandeza disso que Jesus falou. Se ela morre mesmo, realmente tivesse morrido, derramado o sangue dela ali, seria uma graça tão grande para a humanidade, porque ela vive na divina vontade, a Luísa. É Jesus que vive nela. Seria o sangue de Jesus sendo derramado naquela hora ali, junto com o sangue de Jesus, o sangue dela. E esse sangue derramado lavaria a terra. Ia salvar milhões de almas. Milhões, porque é como se ela estivesse na cruz, morrendo junto com Jesus, derramando o sangue dela ali realmente. É salvação. É redenção, é expiação de tanto pecado, é reparação de tanto pecado, é tanta glória para Deus, tanta glória, é tanta graça que Deus ia derramar na terra pela morte dela, pela morte de um filho da divina vontade que morreu no puro amor de Deus, morreu por ele, morreu junto com ele
é morrer junto com Jesus na cruz, é participar da obra dele de redenção assim num grau muito, muito, muito elevado, porque está derramando sangue realmente. Só que aí Jesus fala uma coisa: se você está disposta a morrer, mesmo que você não morra, você recebe o mérito. Gente, ó, presta atenção nisso. Então quer dizer que Luísa, quantas vezes Luísa se dispôs a morrer por nós, a morrer por amor de Deus? Várias vezes, durante toda a vida dela, ela estava pronta a morrer todo dia, se fosse necessário, a todo segundo. Então ela derramou tanta graça na terra por causa disso, porque ela estava pronta a morrer. Aí Jesus fala, porque você se conforma a mim. Ó, ele fala assim, ó, vamos ler o trecho todo. Agora, por que assombrar com este ar de tristeza? No entanto, deves saber que cada vez que te dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes te dou o mérito, como se realmente morresse, e isto deve ser de grande consolação para ti. Muito mais porque te conformas principalmente a mim, porque minha vida foi um contínuo morrer. Então, ela se conformava perfeitamente a Jesus, porque ele estava pronto para morrer a todo momento. A vida dele foi um contínuo morrer. E ela também. Ela estava pronta para morrer a cada momento do dia. Então ela derramou muita graça na terra. Ela expiou muito pecado, ela reparou muito pecado, ela levou muita alma de volta para Deus. E hoje, agora, nós podemos fazer a mesma coisa. Aí essa noite Jesus me deu uma graça tão grande, mas tão grande, que eu fiquei impressionada, porque ele me deu essa graça e depois eu li esse trecho. Aí eu fui entender a graça que eu estava recebendo. Ele é tão maravilhoso que ele faz primeiro uma coisa, te dá a graça, depois você lê no livro do céu e entende o que ele te fez, o que aconteceu. Eu sonhei que eu tinha morrido. Eu sonhei que eu fui assassinada na rua. Tava tendo um tiroteio e eu fui atingida por uma bala. Morri. E aí eu vi a minha amiga falando assim, a minha amiga anunciando a minha morte, falando assim, infelizmente a Michelle foi atingida por uma bala perdida. Infelizmente ela foi atingida por essa bala perdida. E eu falei para Deus assim, na hora que eu acordei, né? Que maravilha! Meu Deus, que honra seria eu derramar o meu sangue por ti. Se acontecesse isso comigo, eu ia te louvar tanto. Nossa, aí eu percebi no sonho que essa minha morte tinha sido tramada por Satanás. Ele tinha tramado tudo para eu morrer. E aí eu falei, Jesus, se acontece um negócio desse, eu ia te louvar tanto, eu ia morrer tão feliz, mas tão feliz, eu ia te dar tanta glória. Eu ia falar, na mesma hora que o bandido estivesse me matando, eu ia falar assim, eu morro por ti. Eu morro por seu amor. Eu morro pela salvação de todos os meus irmãos. Eu morro para que ninguém mais precise passar por nada aqui nessa terra. E aí eu sou intercessora de uma associação que luta contra o aborto. E aí eu falei assim, se eu morresse, Senhor, eu ia morrer falando assim, Jesus, agora o Senhor não vai permitir mais nenhum aborto, porque eu estou morrendo num lugar de todos esses bebês que não têm o direito de nascer. O Senhor não vai permitir mais nenhum aborto, porque eu estou derramando aqui o meu sangue, junto com o seu, pelas almas de todos eles, por todos esses bebês que estão para nascer, e nenhum vai precisar morrer, o Senhor não vai permitir mais nenhum aborto. E eu morro em reparação de todos os abortos que já foram feitos. Eu falei várias coisas para Deus, e eu falo agora de novo aqui para vocês. É como se eu tivesse naquele sonho. Ele falou, se você se prontifica a morrer, é como se você tivesse morrido e você recebe o mérito dessa morte. Então eu digo agora, como se eu estivesse lá naquele sonho, como se o bandido estivesse aqui na minha frente para me matar. E eu falo, eu morro por seu amor, Senhor. Eu morro por seu amor. Eu morro para reparar todos os pecados do mundo inteiro. Eu morro para reparar
todos os abortos, eu morro por todas as crianças que estão para nascer. Nenhuma precisa ser abortada, nenhuma precisa ser sacrificada, porque eu me sacrifico por todas elas. Eu morro para que todos sejam salvos. Eu morro para que venha o teu reino de amor. Eu morro para que venha logo o aviso. Eu morro para que todos conheçam o seu amor. Eu morro para que todos conheçam o dom da divina vontade. Eu morro para que o Senhor possa ter essa alegria de novo, de conviver conosco no Éden, para que volte a ter essa festa entre o Criador e a criatura. Eu falando isso, gente, é a mesma coisa que eu tivesse morrido. Porque se um bandido chegasse aqui na minha frente, eu morreria. Eu falaria igual eu estou falando agora. Eu não tenho medo de morrer. Eu estou pronta a morrer a cada segundo da minha vida. A morrer por tudo isso que eu falei. E Jesus é tão maravilhoso que ele está falando que eu tenho o mérito como se eu tivesse morrido, sem morrer. Olha que maravilha que é essa santidade da divina vontade. Nunca Deus revelou isso para ninguém, ele revelou para Luísa. Isso é muito maravilhoso. E aí ele fala. Aí ela falou: Ah, Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício, mas sim sacrifício me parece a vida. E querendo dizer mais, desapareceu. E aí eu falo, realmente, quando a gente conhece o amor de Deus, a morte não é mais um sacrifício, de forma alguma, porque eu sei que quando eu morrer, eu não vou ver mais confusamente. Eu vou ver tudo muito claro. Eu vou ver face a face. Eu vou conhecer Deus. Eu vou me conhecer como eu sou conhecida. Não é um sacrifício, é uma honra, é uma glória. É passar para a vida eterna, é maravilhoso. Viver sim é um sacrifício. Depois que a gente conhece tudo isso que Jesus nos revelou. Quando ele se revela para a gente, viver aqui é um sacrifício. Mas eu, Pai, faço esse sacrifício com muito amor. Eu faço esse sacrifício de viver aqui cada segundo da minha vida, sacrificando-me por todas as almas, que todas as almas sejam salvas. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.